sobre o pecado. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o pecado. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque o pecado ele é o mal maior. Nós precisamos, fugir do pecado. Nós precisamos evitar esse mal na nossa vida. Amém? A passagem bíblica que nós vamos ler hoje é 2 Samuel, capítulo 24 e o versículo 10, onde diz assim: Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Amém? Então aqui, amados, nós vemos Davi pedindo perdão para o Senhor de algo que ele fez que desagradou o Senhor, né? Essas palavras foram ditas quando a mão de Deus pesava sobre os filhos de Israel por causa do pecado de Davi em recensear o povo. Então Davi, nessa época aqui, ele começou a contar o povo, fazer o recenseamento para saber quantos soldados ele tinha. Só que aqui, amados, eles estavam fazendo por orgulho, para querer ter uma força grande, para que ele viesse a ver o tamanho do seu exército. Amém? Então, lemos no versículo 2 que Davi ordenou a Joabe percorrer todo Israel e numerar o povo. Porém, logo de início, Joabe tentou dissuadi-lo. Alguém poderia perguntar: era contra a lei nomear o povo? Moisés não fez o mesmo no deserto, tanto como Josué e Neemias? Então, amados, não era pecado recensear o povo, contar o povo, mas Deus, ele conhece a intenção do coração humano. Então, aqui, a intenção de Davi era sobressair, se orgulhar de ter um exército muito grande, ter homens poderosos ao seu lado. Então, nós observamos que Davi, amados, seja bem-vinda, irmã Angelina, poderoso nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, nós observamos aqui que Deus, ele olha muito o intento do coração. Tem coisa que a gente faz e parece ser uma coisa normal, mas às vezes a gente não consegue olhar dentro do coração do ser humano. Mas Deus, ele consegue olhar no mais profundo do coração. Então aqui Deus, ele viu, amados, que havia um orgulho no coração de Davi, né? Sim, mas Joabe viu nessa atitude o orgulho no coração de Davi, como se observa pela sua resposta no versículo 3. Então disse Joabe ao rei: Ora, multiplica o Senhor teu Deus a esse povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Porque deseja o rei, meu senhor, este negócio? Então Joabe, ele percebeu, amados. Embora ele era servo de Davi, ele percebeu que Davi estava fazendo isso com um coração orgulhoso, confiando no seu exército, querendo nomear o seu poder militar. E toda vez que nós tiramos a nossa confiança do Senhor e colocamos em alguma coisa, em uma arma, ou até mesmo em soldados, ou em outro homem, outra mulher, então nós desagradamos a Deus. E isso é considerado pecado. Amém? Que felicidade teria sido para Davi e Israel se Joabe não tivesse concluído o trabalho. Porém, ele obedeceu e nomeou o povo. Eram 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000. Mas qual foi o fruto? Qual foi o efeito disso? Quer dizer, ele viu que ele tinha muitos soldados e aquilo ali iria engrandecê-lo, porque em vez dele confiar no Senhor, ele já estava colocando a sua fé no exército. E a palavra do Senhor diz assim:
Maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que faz de outro homem sua força. Então isso trouxe sobre Davi uma punição. E o coração doeu a Davi, no versículo 10. Isso é, a sua consciência o acusou. Se a consciência não for um freio, será um chicote. Se ela não for refreada, ela será açoitada. Se não ouvirmos os avisos, sentiremos os golpes. Então aqui, amados, quando o profeta conversou com Davi e falou para ele o pecado que ele tinha cometido e que ele estava colocando o seu coração no seu exército, a confiança no exército, e desagradou ao Altíssimo, porque você vê que Davi, ele era apenas um jovem pastor de ovelhas, e o Senhor o tirou de trás das malhadas e o fez rei de Israel, sem ele nem ser filho de príncipe, de rei. Então você vê que tudo na vida de Davi foi o Senhor que fez. E nesse momento ele já estava deixando de confiar no Senhor e confiar no seu exército, porque ele tinha quase 1 milhão de soldados que empunham a espada e tinha mais de 500 mil ali também na reserva. Amém? E isso fez com que ele já começasse a colocar a sua confiança no homem. E aí então veio sobre ele, ele cometeu o pecado contra o Senhor. Então aqui nós vemos que a consciência, ela é um freio para nós não pecarmos. Porque você vê que quando uma pessoa não tem consciência, já viu aquele ditado que diz assim, a minha consciência pesou, a minha consciência me acusou. Mas tem pessoas que já não ouvem mais a sua consciência. Ela peca, 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 e ela não tem consciência de que ela pode ser punida por Deus, que ela pode ser castigada por Deus. E ela não percebe que Deus, ele pune o pecado. Por isso nós nos arrependemos, para que o Senhor venha nos perdoar e remover aquele pecado. Amém? Se ela não nos impedir de pecar pela admoestação, ela nos fará sofrer a contrição. Então você veja bem, a palavra do Senhor, ela sempre nos avisa e ela sempre nos alerta para nós não pecarmos contra Deus. O que nós podemos fazer e o que nós não podemos. Mas se essas advertências nós não colocarmos em prática, nós pagamos o preço. Porque o pecado é terrível e o salário do pecado é a morte. O pecado, ele vem para destruir a nossa vida, destruir a nossa família. E você vê que quando o ser humano peca, ele peca, o pecado, a punição vem sobre a vida dele, mas também vem sobre a sua família, vem sobre os filhos. Quer dizer, até os inocentes acabam pagando pelo pecado, né? Aí, amados, todavia, isso não era tudo. Deus puniria pelo pecado. E nós podemos reconhecer o pecado através da punição. Então, amados, tem pessoas que ela não percebe. Ela não tem a consciência de que o pecado tem punição, mas o pecado traz a punição. E o salário do pecado é a morte. Então, diz assim, ele tinha se gloriado no número do seu exército. Por essa razão, Deus diminuiria essa soma. Deus submeteria a sua escolha a 3 julgamentos, os quais seriam 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus inimigos ou 3 dias de pestilência. Mas qualquer um desses 3 seria um grande flagelo. Então, o Senhor deixou ele escolher uma dessas 3 punições. Mas qualquer uma que ele escolhesse seria algo que iria, ser um flagelo, algo terrível na vida dele. No entanto, entendemos para o comportamento de Davi, Deus ameaça com julgamento e ele lamenta pelo seu pecado. O coração afligido de Davi e a sua oração, embora registrados antes, parecem ser o resultado da descoberta do seu pecado pelo profeta, quando se lê no versículo subsequente.
Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, e isso revela a razão pela qual o coração de Davi se afligia e por que ele orou assim. Amém? Então, amados, quando o pecado foi revelado a Davi, então o coração de Davi doeu. Amém? Em Jeremias, capítulo 4, versículo 9, se eu não estiver enganado, está escrito assim, amados: Vejam, está bem diante dos seus olhos. As suas atitudes, as suas ações trouxeram isso sobre você. E isso é de doer o coração. Então, amados, muitas vezes nós sofremos e muitas vezes nós passamos por alguma aflição hoje no nosso presente devido a algum pecado que nós cometemos no passado. E a punição vem. Mesmo que nós nos arrependemos e aquele pecado é removido, mas a punição vem, né? Davi cometeu outros pecados, os quais também veio punição sobre a vida dele inteira, sobre o seu reinado. Mas nós não vamos falar disso agora, amém? Pois o profeta esteve com ele e havia ele convencido do seu pecado, tinha anunciado o julgamento de Deus contra ele. Depois no coração doeu a Davi, e ele orou o versículo 10: Peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então, amados, quando nós caímos em si, e quando nós observamos o pecado que nós cometemos e o quanto esse pecado desagrada a Deus, a ingratidão que é para com o Senhor quando nós o desagradamos, então aí a ficha cai, aí nós entendemos. Então Davi disse, né? Peço que transpassa a iniquidade do teu servo, ou seja, peço que perdoe o pecado do teu servo. Amém, amados? Porque nós precisamos clamar o sangue de Jesus, nos arrepender daquele pecado, para que aquele pecado seja removido da nossa vida. Porque se o pecado não for removido, então a punição ela continua. Por exemplo, uma pessoa que mente, ela se arrepende e continua mentindo, aquele juízo vai continuar sobre a vida dela, porque na verdade ela não se arrependeu. Uma pessoa que está no pecado sexual, no adultério, e ela continua naquilo e se arrepende, mas continua, então as consequências, a punição só vai aumentando. Então, tem que fazer o quê? Se arrepender para aquele pecado sair da vida da pessoa, ela não praticar mais, para que aquela punição não venha continuar aumentando na vida dela. Amém? Aqui, porém, alguém pode interrogar: por que Davi orou pelo perdão do seu pecado? Quando Deus ameaçou com julgamento, porque ele não pediu que Deus suspendesse seus castigos e assim desviasse a sua ira, em vez de simplesmente suplicar perdão pelo seu pecado? Ou se ele desejou isso, por que então não suplicou tanto um quanto o outro, unindo na mesma petição? Amém, amados? Então, por que ele foi logo pedindo perdão? Porque, amados, nós temos que eliminar a fonte do mal. E a fonte do mal é o pecado. Se nós não pedimos perdão, se nós não arrependemos, e se nós não paramos com aquele pecado, ele é como um câncer. Você vê que quando o câncer ele começa, quando ele é pequeno, há a possibilidade de fazer uma cirurgia e arrancar ele. É ou não é verdade? Arranca aquele câncer e cicatriza de novo. Mas uma vez que aquele câncer começa a espalhar pelo corpo e começa a atingir os órgãos vitais da pessoa, chega uma hora que não tem jeito mais. Tem uma hora que chega na corrente sanguínea, contamina todos os órgãos, então já não consegue mais retirá-lo. E assim é o pecado. O pecado ele começa pequeno na vida do ser humano e ele vai apodrecendo a alma, porque ele atinge a alma, o espírito, e de repente a pessoa começa a morrer. Por quê? O salário do pecado é a morte.
não é necessariamente a morte física, mas às vezes é a morte da alma. Porque a pessoa que ela não se arrepende, não para com o pecado, ela vai continuando pecando, 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 aí ela vai chegar à pior das punições, que é quando Deus entrega o ser humano ao pecado definitivo. Quando a palavra diz, o imundo continua na sua imundícia e o santo continua a ser santo. Quando o Senhor chega para uma pessoa e fala, o imundo continua na sua imundícia, então ele está entregando aquela pessoa à depravação total. E o justo ele está santificando totalmente. Então, ou seja, Deus tanto santifica o justo, como também o pecador que não se arrepende verdadeiramente, continua no pecado, o Senhor também pode entregá-lo ao pecado. E é onde você vê que tem pessoas, amadas, que às vezes ela começa no pecado e ela não sai mais. É como uma pessoa quando começa nas drogas. E ela vai, ela se arrepende e volta para as drogas. Se arrepende e volta para as drogas. E ela fica nessa vida. De repente, ela vai e cheira até ter uma overdose, até morrer. Por quê? O salário do pecado é a morte. É aquela pessoa que se entrega num adultério, por exemplo, e vai e acha que aquilo não vai trazer punição. Até que chega o marido ou a mulher do outro e mata aquela pessoa. Então é o fim. Então você vê que o pecado realmente ele é terrível. E o pecado traz a morte. Você vê guerra, você vê doença, você vê todas as tristezas que a humanidade ela enfrenta, vem devido ao pecado, amados. O culpado de tudo isso é o pecado. E quem que traz o pecado para a nossa vida somos nós mesmos. Porque uma vez que nós obedecemos a palavra do Senhor e nós andamos em arrependimento e santidade e guardamos a palavra do Senhor, então esse pecado é tirado de nós. Então nós podemos viver uma vida santa. E ninguém pode ser feliz se não for santo, amados. Uma pessoa que pratica o pecado, ela nunca vai ser feliz. Ela tem uma alegria passageira, mas a felicidade é só aquele que guarda a palavra de Deus. Porque a felicidade do justo, ela não é só aqui na terra. Ele vai continuar. Porque o justo não morre, ele dorme, para que naquele dia, o dia do arrebatamento, ele venha a ser transformado, ele venha ressuscitar no novo corpo, no corpo de glória. Amém? Então, amados, por que que Davi ele passou por essa situação? Para nos ensinar em todas as opressões e aflições sobre o nosso homem exterior, a voltarmos aos nossos pensamentos para o nosso homem interior e lamentar pelo pecado. Então nós temos que entender, amados, que existe a natureza do pecado dentro de nós, aquela que nós herdamos de Adão e Eva. Mas existe também a natureza de Cristo, quando nós passamos a buscar o Senhor, passamos a desejar a eternidade, a imortalidade com Deus. Então, nós temos duas naturezas, e uma das duas ela vai prevalecer, ou a natureza do pecado, ou a natureza de Cristo. Se em nós a natureza de Cristo prevalece, então nós andamos em santidade e arrependimento. Mas se a natureza do pecado prevalecer, então, amados, a nossa vida vai ser uma vida toda destruída nessa terra e ainda perdemos a salvação. Amém? 2. Porque ele viu o pecado como a causa de julgamento e, portanto, desejou a remoção deste para que o outro fosse retirado. Então você vê, a punição, não tem como você chegar para Deus depois de um pecado, quando está vindo a punição, não tem como você pedir para Deus tirar a punição se você não remover o pecado da sua vida. Se você não tomar uma decisão de parar com aquele erro. Não é verdade? Não tem como. Porque se você não se arrepender, aquele pecado vai ser continuado na sua vida. E ele só vai trazer tristeza e dor. 3. Porque ele sabia que o julgamento jamais poderia ser removido através da misericórdia, a menos que o pecado fosse retirado. Tudo o que é retido é também uma reserva. Toda libertação é feita em justiça e não em misericórdia, se permanece o pecado. Então, se o pecado permanece, é como o exemplo que nós demos, né, do câncer. Só vai piorando, só vai
apodrecendo a nossa alma, o nosso espírito. Amém? 4. Ele estava mais apreensível por estar desonrando a Deus através de seu pecado do que propriamente com qualquer julgamento que resultasse do seu pecado. Então, amados, aqui nós observamos assim, né? Se nós, amados, não removermos o pecado da nossa vida, esse pecado pode nos levar para o inferno. E o inferno é a pior coisa que pode acontecer na nossa vida. É ou não é verdade? Porque a doença, ela não pode tirar a nossa eternidade. A morte não pode tirar a nossa eternidade. É ou não é verdade? Mas o pecado pode nos separar de Deus. Então vamos supor, se uma pessoa fica doente e ela morre, mas se ela morre em justiça e em arrependimento, então esse corpo vai perecer, mas o espírito dela não vai. Ela vai ficar reservada para o dia do arrebatamento, para ter o corpo glorioso. Mas o pecado, ele pode nos destruir. Amém? Ele vê no pecado o grande mal e, portanto, busca a correção deste mais do que qualquer outro mal. Transpasse a iniquidade do teu servo. No texto, observa-se duas partes da oração: confissão e petição. Então, aqui você vê a confissão, como que ela é importante. Nós devemos confessar os nossos pecados. Então, ele confessou e fez uma petição, que foi: perdoe o pecado do teu servo, porque eu agi como louco. Porque quando nós entendemos o que é o pecado e o que o pecado pode fazer na nossa vida, a destruição, a separação de Deus, então nós percebemos que somos loucos se continuarmos no pecado, porque o pecado pode nos destruir. A confissão, o auto-julgamento, porque tenho procedido muito loucamente. Então você vê que aqui Davi, ele reconheceu que o procedimento dele não era um procedimento de um homem de Deus. Aqui ele reconheceu que ele procedeu totalmente errado em pedir para contar o seu exército, para que ele, amado, viesse a se vangloriar com aquele exército numeroso que ele tinha, para ele expor a sua força, para ele ver o quanto ele era poderoso. Então aqui ele acabou se esquecendo do Senhor, que o Senhor Deus, ele é o Senhor dos exércitos, que Deus, ele é quem dá a vitória. É Deus que sempre deu a vitória para o povo de Israel nas guerras. Não foi as suas armas, não foi os seus soldados. Tanto é que você vê que Gideão, quando ele foi sair para a peleja, Deus foi diminuindo aquele exército, até deixou somente 300, para que Gideão não viesse a se vangloriar no número de soldados, mas viesse a ver que é Deus. Assim como Ezequias, quando aqueles inimigos chegaram para Ezequias para destruir Ezequias, o Senhor enviou um anjo, e o anjo, em uma única noite, o anjo destruiu 140 mil soldados, amados. Então, quem dá a vitória é o Senhor. Mas aqui Davi estava confiando nos seus soldados. Mas quando ele entendeu isso, ele disse, tenho procedido loucamente. Quer dizer, só um louco, amados, deixaria de confiar no Deus Todo-Poderoso para confiar no homem carnal, no homem que pode morrer. É ou não é verdade? Só um louco poderia deixar de crer no Deus eterno, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tudo pode, para crer em soldados humanos que pode levar uma espada no coração e morrer. Pode levar uma flecha no coração e morrer. Não é verdade? E ele faz, amado, a petição: transpassa a iniquidade do teu servo. Então ele confessa que ele reconhecia o seu pecado, que ele estava andando loucamente, procedido loucamente. E depois então ele faz a petição: perdoa a iniquidade do teu servo. Ou seja, transpassa a iniquidade do teu servo. Unida com fé, aqui temos o suplicante Davi declarando o seu relacionamento com Deus, teu servo.
Então aqui ele se coloca como servo do Senhor. Olha para você ver a diferença de alguns momentos atrás. Davi estava cheio de orgulho. Davi estava se sentindo e agindo como um rei, um homem poderoso. Mas quando ele pecou contra o Senhor e veio o juízo de Deus, veio a punição e ele viu que aquilo desagradou a Deus, então ele se colocou em seu lugar. Ele reconheceu que estava agindo como um louco, loucamente, e logo já pediu o perdão do seu pecado. E ele já se colocou no seu lugar. A iniquidade do teu servo. Olha só para você ver. Mudou ou não mudou, amados? Mudou totalmente. Aqui ele já está com humildade perante o Senhor. Mas algumas horas atrás, nessa passagem, se você for ver, ele estava pedindo para o seu servo recensear o povo. E ele diz que Deus multiplica 100 vezes mais esse povo. Porque o rei quer continuar com esse negócio? Né? Ele percebeu que Davi estava cheio de orgulho e querendo ser um rei que tem um exército poderoso. Mas Davi mandou ele nomear o povo e ele foi lá e numerou o povo. Amém? E assim desagradou a Deus. E Deus então iria diminuir aquele exército para que Davi não se orgulhasse nunca mais naquilo. Amém? Então, muitas vezes, amados, aquilo que nós mais confiamos, Deus remove da nossa vida. Por isso, amados, o marido não pode amar a mulher mais do que a Deus. A mulher não pode amar o marido mais que a Deus. A mãe não pode amar seu filho mais que a Deus. Assim, o filho não pode amar o pai ou a sua mãe. Qualquer coisa que você colocar na sua vida que seja mais que Deus, pode ter certeza que vai ser removido da sua vida, para que você não venha perder sua salvação. E é aí, amados, que muitas pessoas, você vê que muitas mulheres perdem o marido, muito marido perde a mulher, tem mãe que perde o filho, por quê? Porque amou o seu filho mais do que a Deus, e Deus é ciumento. Deus não quer isso. Então, se for assim, Deus, ele remove aquilo que te deixa orgulhoso, ou aquilo que te tem o seu amor mais do que o amor de Deus. Amém? Então, amados, aqui mostra então aqui o relacionamento entre Davi e Deus, ele já se coloca o teu servo. Então aqui ele se coloca no lugar dele como servo do Senhor, necessitante do Senhor e que ele precisava de Deus. Amém? A petição em si, transpasses ou perdoa a iniquidade do teu servo. A frase parece ter relação com o bode expiatório, um tipo de Cristo que levou os pecados do povo de Israel para o deserto, como está em Levítico 16, 22. Dessa forma, significando a retirada dos pecados por Cristo. Então, hoje não é diferente, amados. Hoje nós temos que fazer uma análise da nossa vida. E nós temos que observar se nós também não estamos procedendo loucamente, amados. Nós temos que olhar para a nossa vida, porque às vezes nós relaxamos e nós não policiamos a nossa vida. Será que você tem agido loucamente em alguma situação? Será que nós temos tido paciência, temos tido amor como um cristão, como a Bíblia nos ensina que nós temos que ser? Será que nós ainda temos orgulho no nosso coração? Será que ainda temos sentimento de inveja? Será que estamos amando alguma coisa nessa terra mais do que a Deus? Como que está o nosso coração? Como que está a nossa vida? Será que nós também não temos, de alguma forma, procedido loucamente? Então, amados, se você analisar a sua vida, eu analisar a minha vida, e nós percebermos que em alguma parte da nossa vida nós também estamos procedendo loucamente contra o Senhor, é o momento de fazer como Davi, pedir perdão e se colocar no nosso lugar de servo. Falar: Senhor, perdoa o pecado do teu servo, perdoa o pecado da tua serva, Senhor,
porque eu reconheço e confesso que eu tenho agido loucamente contra o Senhor. Eu não tenho obedecido o Senhor como se deveria. Eu não tenho procedido de acordo com a palavra do Senhor. Então eu me arrependo e não vou mais praticar estas coisas que eu tenho feito que tem desagradado o Senhor. Amém, amados? Então é para isso que a palavra de Deus existe. A palavra de Deus existe, o exemplo que a palavra de Deus nos dá é para que nós também venhamos colocar nossa vida em ordem. Amém? As letras das palavras e seu aspecto exterior no texto fala de três doutrinas. Que o servo de Deus pode cometer pecado, cometer iniquidade. A iniquidade do teu servo. Então, amados, não adianta eu falar, eu não tenho pecado não, pastor. Não, eu estou fazendo tudo certinho. Porque nós pecamos. Não pecamos como os incrédulos, não é verdade? Nós não vamos pecar como aquele que não conhece a Deus. Mas às vezes, no nosso falar, no nosso agir, na nossa casa, às vezes no nosso temperamento, às vezes nós ainda somos carnais no nosso temperamento. Às vezes as pessoas ainda conseguem nos deixar irado, nervoso. Às vezes a pessoa fala alguma coisa e nós, ao invés de ficarmos quietos, nós já estamos querendo combater aquela palavra. E isso é espontâneo. Por quê? Porque nós aprendemos que existe a natureza do pecado dentro de nós. Às vezes, até sem a gente querer, a gente pode ficar nervoso, pode querer falar alguma coisa. Então, amados, é o momento que o Senhor está dando para mim e para você, antes que o arrebatamento aconteça, de nós policiarmos a nossa vida, tomar mais cuidado, o que nós temos pensado, o que nós temos visto. Será que o que eu tenho visto tem agradado a Deus? Será o que eu tenho falado? Será que as minhas conversas, quando eu estou com alguém, alguma colega, ou conversando quando eu vou na fila do mercado, será que lá no mercado eu tenho procedido como um homem de Deus, como uma mulher de Deus? Na minha casa, como uma esposa, como um marido, como um filho? Será que eu tenho expressado a verdadeira vida de um cristão? Pecados novos devem ter novos arrependimentos. Se você renova os seus pecados, você deve renovar o seu arrependimento. Então, mas nós não podemos deixar passar despercebido. Se eu fiquei nervoso hoje, então eu tenho que me arrepender. Se eu falei alguma palavra, se eu ofendi alguém, então eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que me consertar. Eu não posso ter aquele orgulho de falar assim, mas eu falei isso porque fulano me provocou, aconteceu isso. Não, amados. Nós temos que, na medida que nós falhamos, nós temos que nos consertar. Temos que nos arrepender e procurar não fazer mais. Amém? Se esforçar cada dia mais para não voltarmos a esse pecado. É necessário perdão novo para as nossas insurreições, transpasses. Ele não diz, assegura-me que estão sendo transpassados, e sim transpassos. Ou seja, nós temos que pedir, Senhor, perdoa o meu pecado, porque eu não vou fazer mais, porque eu estava procedendo loucamente, Senhor. Eu procedi mal perante o Senhor. Eu envergonhei o seu nome na presença de outras pessoas. Eu ofendi o meu irmão e eu me arrependo. E a partir de hoje eu vou tomar mais cuidado para que isso não venha acontecer mais. Amém? O pecado verdadeiramente é, e o povo de Deus entende que o seja o mal sem par no mundo. Ele não disse transpassa a praga, nem transpassa o julgamento, e sim transpassa a iniquidade. Ele olhou para o pecado como um mal maior. Amém? Porque, amados, se você estiver vivendo uma punição do pecado hoje, essa punição, se você se arrependeu e se você parou com aquele pecado, essa punição vai passar. Essa consequência que você está vivendo hoje vai passar. Mas se você continuar no pecado, então a punição também vai continuar. Amém? Então essa é a importância
de nós entendermos que o pecado ele é o mal maior, que tudo passa, mas o pecado, se nós continuarmos nele, ele vai nos matar, porque está escrito: o salário do pecado é a morte, o ganho do pecado é a morte. E o pecado ele faz a separação entre Deus e o homem. E nós não podemos, amados, aceitar viver longe de Deus. Nós não podemos deixar que o pecado venha nos dominar, nos separar de Deus. Amém, amados? Então, vamos policiar mais a nossa vida. Vamos ser sinceros com o Senhor. Vamos nos arrepender das nossas iniquidades. Se nós ofendemos alguém, vamos pedir perdão. Vamos perdoar. Vamos tirar o ressentimento, tirar tudo do nosso coração. Vamos ter um coração novo. Vamos pedir uma mente nova para Deus. Vamos pedir um coração novo. Amém? E vamos viver em arrependimento, em santidade, para que nós possamos morar no céu. Para que o arrebatamento, quando acontecer, que pode ser a qualquer momento, nós não venhamos a perder o arrebatamento. Amém? Porque nós vemos, amados, que o mundo está caminhando para a destruição e o Senhor Jesus está voltando e nós precisamos subir com o Senhor. Nós não podemos ficar na grande tribulação. Amém, amados? Eu agradeço, a presença de todos no poderoso nome de Jesus. Espero que os amados tenham entendido.